vocês, a gente iniciando, na verdade começamos ontem aqui no CT a pré-temporada e hoje esse primeiro contato com vocês aqui, o primeiro de vários. E como já foi colocado aqui, nosso amigo Carlos Miguel, já com algumas modificações, tá? Já faz parte do pensamento do clube para a temporada de 2026, nesse novo momento do clube, uma Série B, desse biênio que, como eu tenho dito, vai ser importantíssimo para os próximos 8 e 10 anos do clube. Então vocês já estão vendo aqui que pequenas modificações, mas que já mostram, essas modificações mostram muito qual é o sentimento do clube, de toda a equipe, não só em relação à questão do futebol, mas também de todas as outras áreas do clube, a área administrativa, comunicação, marketing, as modificações que nós fizemos também de organograma do clube, de conceito, de mentalidade, e isso também muito no futebol, que é o carro-chefe do clube, e que a gente também já vem com algumas mudanças, e essas mudanças elas vão se intensificar, se aprofundar ao longo aí do ano 2026. Tá? Então, quero dar boas-vindas a todos vocês, dizer que também faz parte aqui do processo do aprendizado desses 2 últimos anos, que a gente traz agora para o futuro, também essa relação com vocês da imprensa, e que é o principal, ou um dos principais canais que a gente tem com o torcedor. Então é importante a gente construir isso diferente, isso de uma forma mais profissional, mais moderna, tá? Sem perder a essência que a gente sempre teve, essa gestão sempre teve, do respeito mútuo, que a gente sempre teve o respeito de vocês, e vocês sempre vão ter o respeito da gente. Então, sejam bem-vindos a essa temporada, estamos aqui à disposição, tanto eu quanto os professores Hélio e Guilherme, para a gente falar aqui o assunto que vocês quiserem, e também a questão do futebol, que, claro, como eu disse, é o carro-chefe, é o que desperta o interesse de todos vocês. Então, boa tarde, estamos à disposição. Boa tarde, presidente Guilherme, professor Hélio. Começar justamente pelo esse último ponto, né, que você falou, que acho que o futebol é o grande carro-chefe, acho que levanta a expectativa do torcedor mais do que nunca, principalmente nessa fase da temporada, que comecinho de temporada, que é contratações, renovações e saídas. E minha pergunta, eu não poderia deixar de começar com ela, que é em relação, como é que vocês avaliam as chegadas já desses, se não me engano, 7 jogadores, né, que foram oficializados, e que também tem alguns, né, que a gente está tentando descobrir, né, a nossa função, às vezes a gente acerta, às vezes a gente erra, mas principalmente Juninho, Felipe Saraiva, se não me engano, até o próprio Toró também surgiu o nome. Eu deixo aberta a pergunta para quem quiser responder, porque eu acho que pode ser qualquer um, por favor. Obrigado. Oi, boa tarde a todos. Realmente, temos aí uma janela bem complexa. Eu acho que todas as equipes estão sofrendo bastante na janela com relação à inflação que teve no mercado, sinceramente. Chama a atenção, mas com muito critério, com muita atenção, com muita paciência. A gente pôde ver inúmeras pessoas preocupadas como seria essa montagem do elenco feita por nós, e ela realmente é feita em conjunto, né, por inúmeras pessoas, mais uma vez, com inúmeros critérios desenvolvidos internamente, para que a gente possa ser assertivo. A ideia é essa. A gente só vai descobrir também a assertividade dessas contratações, que ora tem seus elogios, ora tem suas análises, cada um vai ter uma ótica em cima disso, mas o principal é o resultado, né, que a gente vai conseguir gerar ou não com esse grupo de atletas. Então, a ideia, naturalmente, é sempre buscar o melhor. Como eu mencionei, tivemos algumas dificuldades iniciais, em função, sim, da dificuldade que o mercado impôs inicialmente, e depois, ao natural, a gente foi se adaptando, e o mercado também passou a se adaptar, a entender que não seria da forma que os empresários ou os atletas entendem, e normalmente leva um certo tempo para que você possa realmente construir uma boa relação de negociação e trazer bons atletas. O mais importante que eu acho que foi construído por nós foi a paciência de entender que nós precisamos ser bastante criteriosos e não abrir mão desse critério.
Lá na frente a gente vai entender o quão válido foi esse critério, se vale a pena modificar ele de alguma forma, mas não abrir mão dele e entender que vale a pena a gente apostar naquilo que a gente acredita, aquilo que a gente colocou enquanto regras mesmo, critérios para contratação. Contratação, por exemplo, de atacantes, que ora a gente vê atacantes com bons números, sim, né? Isso foi comentado pelas pessoas, pela opinião pública, ora a gente vê atacantes que têm números que chamam a atenção, né? Números de gols e assistências baixos, mas tem um desenvolvimento para a equipe, talvez, que as pessoas não tenham a mesma ótica. Eu dou o exemplo muito grande de alguns atletas que trabalharam conosco. Um exemplo foi o Hélio Borges aqui recentemente, nunca tinha feito os números que ele fez na carreira dele e acabou fazendo conosco. Acho que está muito correlacionado à característica de jogo. Então a gente busca condensar tudo isso para tomar uma decisão. Então quando você olha o Eric, que esteve conosco antes daquela fase dele aqui, ele não tinha tido números tão bons como aquele momento. Após ali, a melhor temporada dele ainda acabou sendo no Ceará. Então, a gente busca atletas com esse perfil, que encaixem taticamente para a equipe, que a gente possa evoluir em algum ponto o atleta, mas a gente também busca atletas que tenham números interessantes, mas que ainda não estão encaixando em algum perfil da nossa característica e que vai precisar evoluir. O atleta perfeito ele é impossível, até porque tem inúmeros clubes que conseguem grandes contratações, mas não tem grande êxito na hora que vai para a prática. Então, é uma ciência que não é exata, mas em conjunto com todos, naturalmente passa pelo setor de análise, passa pelo setor físico e fisiológico. Todos os atletas foram analisados fisicamente e fisiologicamente em termos de números. Belíssimo trabalho, tanto do setor de análise quanto do setor físico, na busca dessa informação, porque muitas das informações são abertas, análise, a gente tem acesso a tudo que a gente quiser, através dos softwares, investimento do clube. Então, existe uma cadeia de setores para a gente poder desenvolver esse processo de contratação. E, naturalmente, passa pela tomada de decisão final, que é do clube orçamentário, entender até que ponto vale a pena discutir com a gente, como sempre foi discutido, qual o motivo, por que a gente está trazendo, até que ponto a gente pode chegar nesse atleta ou não. Então, tivemos, sim, algumas negociações que simplesmente, daqui a gente não passa e não passou e vida que seguiu, daqui a gente não passa e o atleta entendeu, compreendeu que o clube tem uma realidade, tem uma responsabilidade financeira, como o clube vem demonstrando, e aderiu ao projeto. E, naturalmente, passa pela decisão técnica. O professor e eu, naturalmente, tomando a decisão de falar, não, esse é o nome, vamos encaixar e vamos bater o martelo. Então, mais uma vez, conjunto de fatores, critérios, tomada de decisão é muito importante. E a responsabilidade, naturalmente, vai ser, acima de tudo, nossa. Ainda pegando nas contratações, eu gostaria que vocês falassem um pouco do perfil que a comissão técnica enxerga, o principal perfil do elenco do Náutico que está sendo montado, nomes ainda serão anunciados, mas que vocês pudessem fazer esse apanhado do perfil principal do elenco. Olha, o perfil, boa tarde a todos, O perfil principal do elenco é uma coisa que é natural pela divisão que nós vamos disputar: competitividade, qualidade técnica. Para você ter isso, você tem que ter atletas com saúde. Então, a pesquisa que nós temos condições de fazer é em cima de números. E a parte profissional, ela é em cima de também informações. Alguns jogadores a gente já conhece no dia a dia, o comportamento dele diário, como o caso específico do Anderson, zagueiro, foi jogador meu durante 2 temporadas. Então eu já conheço totalmente os números dele. Um jogador como esse, você não precisa nem falar, os números dele representou a principal defesa da competição, representou uma titularidade inconteste dentro da Ponte Preta. Eu estou citando como exemplo. Então, a característica do jogador nosso é muito em função do modelo que nós queremos praticar. E esse modelo exige total capacidade física, uma intensidade acima do natural, uma intensidade que muitas vezes, como eu falo para eles, dói um pouco, mas tem que ser assim. E comportamento profissional. Nós não vamos abrir mão de uma coisa que é fundamental em qualquer organização, em qualquer estrutura que tem muita gente convivendo com a situação. A questão profissional, do profissionalismo, ela é um plano hoje quase que decisivo, porque qualquer problema no aspecto disciplinar, profissional, o custo que o clube passa a ter é muito alto. Você
dispensar jogador, você discutir por problemas disciplinares, por falta de profissionalismo, além da questão rendimento técnico, né, tem uma influência muito grande dentro da estrutura financeira do clube. Então a gente olha tudo que tem que olhar e o que eu, dentro da nossa filosofia, jogador com saúde, isso para nós é fundamental. Nós vamos para uma competição diferente do ano passado. Infelizmente, eu vou ser muito sincero, nós só temos 2 competições e esse passa a ser o grande objetivo. Eu citei isso para eles ontem. Nós não podemos abrir mão, o Náutico abrir mão do número de competições que o Náutico teve que abrir mão nessa temporada. Então esse é o principal objetivo, qualificar o calendário do Náutico, melhorar essas condições para o ano que vem, disputar um campeonato regional, que eu sou muito aberto a essa posição. Campeonato Pernambucano para o Náutico, e eu acredito que para as outras grandes equipes do estado, foi feito para ganhar. Isso não quer dizer que nós vamos ganhar, mas nós não podemos entrar com pensamento no Campeonato Pernambucano sem esse objetivo. É natural, o meu jogador tem que saber que esse tipo de pressão ele vai conviver com ele. A questão mental, ela é fundamental nos dias de hoje. Nós estamos com um processo novo na área de psicologia, nós temos uma profissional agora já trabalhando diretamente, tanto com os jogadores, quanto também com a comissão técnica. Então nós evoluímos dentro da estrutura do futebol brasileiro, nós somos hoje Série B, e nós temos que evoluir dia a dia dentro da estrutura interna do Náutico. Para ter o quê? Para ter nessas contratações, nesses jogadores que se manteram, o melhor rendimento possível. O custo de um jogador hoje é muito alto, então os critérios para contratar, eles são muito mais detalhados, mas acima de tudo, tem o crivo técnico, né? Porque eu não posso comandar uma equipe, ser o treinador dessa equipe, e esse jogador não ter o perfil também um pouco do seu treinador. Naturalmente, o perfil que eu desenvolvo no Náutico é o perfil de jogo do Náutico. Agora, a gente sabe que na hora da contratação você tem que criar um perfil voltado para o modelo e voltado também para aquilo que é muito importante, que é a característica do comando. Todo mundo sabe, nós temos um comando rígido, sério, de muito profissionalismo. Não tive qualquer problema na temporada passada, né? Estamos iniciando, na minha visão, com um pequeno problema. Não gosto, para mim, quem tem 40 dias de férias não tem direito de atrasar 30 minutos. E eles sabem disso, qualquer um profissional sabe disso. Então, naturalmente, esse nível de exigência do Náutico vai ser esse ano muito maior, porque o custo do futebol do Náutico, o presidente está aí, pode falar, vai ser muito maior e o objetivo tem que ser tão grande quanto esse custo. Boa tarde a todos. Presidente, queria falar um pouco, a gente saiu um pouquinho de futebol e também para a gestão, tem desafios similares, se não maiores. Queria que você pudesse falar para a torcida, dar uma geral, como é que estão os campos de negociação, seja com relação à Liga, com relação à SAF, fora campo, o torcedor também quer saber, né? 2026, como é que vocês projetam? Bom, isso é uma boa pergunta. A projeção da gente, eu tenho dito que a gente tem que se balizar por ter uma ambição com responsabilidade. A gente tem que pensar grande com os pés no chão. Não adianta a gente querer fazer loucura e dar um passo maior do que a gente pode e gerar um problema maior do que o que a gente já tem hoje, um desafio maior do que o que já se tem, uma dificuldade maior do que naturalmente o futebol já exige. E é nisso que a gente vem trabalhando, é isso que a gente vem buscando. Em relação à questão da Liga, o Náutico continua conversando e negociando com a Liga, tá? Não é um cenário tão simples como foi há 3 anos atrás. Infelizmente, aquele rebaixamento de 22 para 23 trouxe uma consequência e afetou essa questão da negociação com a Liga, porque era um outro momento, eram outros valores. Então, a gente está agora sentindo os efeitos daquele rebaixamento para a Série C. Especificamente nessa questão da Liga, isso é muito, muito, muito forte, muito claro, que a negociação ela se torna muito mais difícil e complexa do que seria lá em 2023, se o clube estivesse naquele momento lá na Série B. Mas a gente não encerrou negociações com a Liga, pelo contrário, a gente vem conversando, assim como vem conversando com a própria CBF, assim como com o mercado, porque a gente precisa viabilizar o clube. Tá? Fato é que a gente vai ter que fazer um trabalho muito bem feito para dar suporte orçamentário
não é o que eu quero, o que Hélio quer, o que Guilherme quer, o torcedor quer. É o que o futebol exige. Então, a gente tem... E junto a isso a responsabilidade, como eu disse. Não adianta também achar que a gente vai fazer tudo e ficar no meio do caminho, que o resultado é muito... Aí sim seria danoso. Então, em relação a isso, a gente vem trabalhando também com muita honestidade com o torcedor, com vocês da imprensa, internamente também com as pessoas que estão no clube, diretores, funcionários, de uma forma muito honesta e transparente, mostrando os limites e o que a gente precisa fazer para minimamente dar condição de trabalho para que o clube passe aí o ano 2026 competindo, brigando e tendo resultados positivos. De uma forma geral, em relação também à questão de orçamento 2026, a gente está no momento de repactuação de contratos, novos patrocinadores e, naturalmente, isso aí vem com um acréscimo, tá, financeiro, porque são patrocinadores agora que vão estampar sua marca num campeonato da Série B, com um calendário mais cheio, com outra visibilidade. Então, também é uma frente. A gente está tendo agora, encerra-se amanhã o Feirão de Sócios, e aí aproveito para parabenizar e agradecer o torcedor alvirrubro, o sócio alvirrubro, que tem comparecido de uma forma muito, muito intensa no feirão, e atendendo, na verdade, atingindo e superando as expectativas da gente no início dessa campanha do feirão. Em breve, não sei se até sexta a gente consegue, mas já na semana que vem, fechar os números e passar um release aí para vocês e para o torcedor do que foi esse segundo feirão de sócios. Então, isso é uma outra forma também de a gente movimentar o clube, inclusive financeiramente, mas não só. A gente trazendo sócio para o clube, tem além do que a gente viu agora na reta final desse ano na Série C, o fator campo do torcedor apoiando e movimenta o clube, movimentando o clube, a gente gera receita nas diversas frentes. Esse é um outro ponto. E a mudança, o que a gente está tentando colocar cada vez mais, é a mudança de mentalidade dentro do clube. Tá? Mostrar que o clube ele tem que ser monetizado, superavitário. Tá? É isso que a gente tem que buscar, nem sempre a gente vai conseguir. Pode ser que a gente feche um ano, um semestre, um trimestre sem estar superavitário, mas a gente tem que buscar isso. O Náutico, e aí a figura da diretoria, da presidência, tem que estar sempre deixando isso muito claro. Futebol não tem mais espaço para romantismo. Então a gente tem que ser... E deixar o romantismo de lado não quer dizer esquecer a história, as raízes, a origem do clube. Mas ser pragmático, é fazer o que tem que ser feito para que gere resultado, que no final é o que vai importar, é o resultado esportivo, é o resultado financeiro, é a organização administrativa. Então tem as pautas de recuperação judicial também, que está sendo tratada, e muito em breve isso vai estar resolvido. A gente tem modificações de estrutura administrativa no clube, de mudança, e essas modificações passam, inclusive, por mudanças de profissionais, o que é natural em todo novo ciclo, em toda a reformulação. Estrutura física, vocês viram aqui, não só aqui na sala onde nós estamos, mas no CT, o que já vem sendo feito de melhoria, lá no hotel, concentração, também essas melhorias. Nós não vamos conseguir fazer isso num curto espaço de tempo, mas é o que a gente tem isso muito bem claro. O Náutico tem que ser um canteiro de obra, tem que estar sempre em evolução, tem que estar sempre em melhoria. Então, isso é que eu acho importante também, trazer essa cultura para o clube, dessa questão administrativa, do fora de campo, do fora do futebol, porque isso também tem reflexo dentro do campo. Boa tarde, Guilherme, Bruno, Hélio, boa tarde a todos que estão aqui. Minha primeira pergunta vai ser para você, Hélio. Na sua primeira resposta, você citou que vocês têm um comando rígido e falou rapidamente sobre essa questão envolvendo Paulo Sérgio e o Samuel. Como vocês estão pensando em lidar com isso? Já houve alguma conversa com os jogadores? Vai haver alguma conversa? O que é que você pode passar para a gente sobre essa situação? Olha, eu sabia que naturalmente iriam perguntar sobre isso. Vejo isso como um fato natural, mas não vejo isso como um fato normal, né? 40 dias de férias, todo mundo tranquilo, né? E eu tenho que ter a minha responsabilidade de estar no local certo, na hora certa, afinal de contas eu sou empregado, né? Então eu sou funcionário. Eu não gosto disso, né? Eu externo isso o tempo todo dentro do meu trabalho. Sou realmente contrário a atraso em qualquer circunstância.
é de 1 minuto, de 2 minutos, de 5 minutos, de dia, não gosto, né? Eu tenho essa, até, para falar a verdade, eu tenho até essa mania, né? Porque muitas vezes acham que eu sou rígido demais com isso. Não conversei com ninguém, né? Não vou conversar com ninguém fora do clube. Chegando no clube, a gente conversa e coloca e faz as nossas colocações. Um dos jogadores fez contato diretamente com o Guilherme. O Guilherme já passou a mensagem do jeito que teria que ser, né? O Sam, nós não tivemos chance de falar com ele. Ele também, vou ser muito sincero, eu não falo com o jogador lá. Eu não tenho que falar com o jogador que, se ele não estando aqui no ambiente de trabalho. Não gosto, o clube sabe, os jogadores sabem, né? Porque ontem nós demos essa posição na frente dos jogadores, mas não é o maior problema do mundo, não. Isso eu resolvo, isso é coisa muito simples dentro do nosso cotidiano, mas não pode acontecer. É simples, mas não pode acontecer, porque, afinal de contas, nós temos que respeitar quem vem. Nós temos que respeitar quem está aqui. Cada um aqui teve as suas férias. Eu tive umas férias com 26 dias cuidando de um irmão de 70 anos que está paraplégico. E estou aqui para trabalhar, porque é aqui que eu tenho a minha maior responsabilidade no momento. Então, a vida é assim. Então, coisa simples, vamos resolver, não vai ter nada demais em relação à polêmica, mas tem a chateação do comando. E eu, como vocês estão perguntando, e como eu vi que a notícia já foi dada, eu tenho que responder aquilo que eu sinto. E eu sinto, num momento como esse, muito chateado com isso. É pequeno, é uma coisa pequena, mas nós não podemos deixar isso acontecer diariamente, no nosso dia a dia, porque senão vira bagunça. E enquanto a gente estiver no nosso trabalho aqui, com a responsabilidade que nós temos, com o apoio que nós temos de todos, nós não podemos deixar as coisas aqui sair do trilho, porque futebol está muito difícil, nós teremos um ano dificílimo, nós teremos um ano muito importante, né? Eu estou aqui hoje perante a vocês e perante a minha torcida. O 2027 do Náutico, em termos de calendário, vai ser melhor do que 2026. O clube vai ter condições de arrecadar mais. O nosso torcedor vai ter condições de assistir mais jogos, né? Então, nós estamos lamentando muito o que aconteceu no ano passado, mas nós não podemos olhar para o passado. O melhor está lá na frente e o melhor está nas conquistas que nós vamos correr atrás a partir de agora. Boa tarde a todos, boa temporada para vocês, para o Náutico. Guilherme, dessas mudanças que o Becker falou agora há pouco, uma delas está a sua ascensão a treinador também, né? Eu queria saber, eu estava puxando aqui pela memória com os colegas, se vocês já trabalharam dessa forma, na prática sim, né? Mas na teoria, se vocês já trabalharam em outros clubes dessa forma, com 2 treinadores, quem vai ter a palavra final vai ser você, vai ser o Hélio, e vocês vão entrar num acordo. E como até o Becker e o Hélio podem comentar, se fiquem à vontade para comentar também, como a oposição, presidente, já disse que não ia lhe dar moleza o ano que vem, já começam a surgir as críticas em relação a esse novo organograma, sem o executivo de futebol, o futebol sendo comandado pela comissão técnica, e chegaram até a dizer que deram a chave do clube na mão de vocês. Como é que vocês recebem isso e como é que você está sentindo agora que é treinador também, junto com seu pai? Olha, você citou uma coisa muito importante, eu acho que na prática realmente isso já vinha ocorrendo há alguns anos. A construção dessa equipe ela veio principalmente com a chegada de outros membros que participam do nosso trabalho. Então, quando a gente fala principalmente de um contrato que a gente fecha, de uma equipe, a gente está falando não só de Hélio e Guilherme dos Anjos hoje como treinadores, mas a gente teve uma orientação muito forte da nossa assessoria, da nossa nova empresária. Então, está tendo um envolvimento de algumas pessoas que compreendem dentro do futebol com uma amplitude diferente, com um olhar diferente, um olhar externo, um olhar para uma condução de carreira diferente, né? E a condução de carreira é olhando para os dois, sim, ainda. Né? Por mais que eu tenha esse movimento, eu já tive a oportunidade de ter um movimento como treinador, de seguir carreira solo. Eu sempre falo, não é a minha intenção é uma construção como a gente vem fazendo nos últimos 9 anos, gerando resultado em conjunto. A única coisa que a gente passou a mudar um pouco é a comunicação disso, a forma que a gente conduz, sim, em alguns pontos do dia a dia, naturalmente pelo meu crescimento dentro do trabalho e naturalmente pela permissão dele de começar a tomar essa importância dentro do contexto, e ocorreu também a passar que isso ocorresse externamente. Então, a palavra um pouco dividida, com relação às tomadas de decisão, elas sempre foram em conjunto, né? A palavra final ela é nossa. A verdade é que a gente discute
entre eu e ele, a gente toma uma decisão, seja a que eu estou achando interessante ou a que ele está achando interessante. O mais importante, quando se tem comando bem definido, não é que ele vai tomar uma decisão ou eu vou tomar uma decisão e quem é a palavra final, ou até mesmo a influência de outros profissionais na nossa decisão, gostando ou não, a partir do momento que está decidido, a gente sabe o norte que a gente vai percorrer. A gente sabe aonde a gente vai atuar e o mais importante é saber que nós vamos atuar em conjunto depois daquela decisão. A gente não pode trabalhar de forma separada após uma decisão tomada. Com relação ao organograma do futebol, vejo isso como algo extremamente natural, espanta as pessoas talvez em função de que elas não estão realmente tão acostumadas a ver isso no Brasil. E eu vejo o organograma de vários clubes do futebol no Brasil, na teoria, maravilhoso, na prática, péssimo. Sou bem realista, existem organogramas maravilhosos, isso foi discutido, inclusive, entre nós internamente, a partir do momento que o presidente nos colocou à vontade de modificar, e nós, em conjunto, discutimos a situação. Podemos modificar dessa forma? Guilherme, eu não gostaria de contar com essa situação, gostaria de criar esse tipo de situação. Então, a gente criou um formato que não é único, não é exclusivo nosso, né? Nós não saiu da nossa cabeça, não. Você vai ver isso. Ancelotti no Real Madrid, e com todo respeito, né, a gente tem que se colocar dentro da nossa realidade, porém, eu só olho para cima para me comparar. Eu nunca vou olhar para baixo, porque eu acho que o crescimento eu tenho que me comparar com os melhores. Então, quando eu vou e analiso, vou e estudo, quando eu faço um MBA fora do país, passo 6 meses lá e vejo o que funciona no alto nível, como que a gente pode adaptar para cá, para tornar isso uma realidade nossa e, na prática, gerar resultado como, mais uma vez, a gente vem gerando. Então, sim, na prática, isso já ocorria nas equipes que a gente passa. Quando aqui a gente chegou em abril e desenvolvemos esse trabalho até novembro, nós precisávamos de um senso de urgência, tudo foi feito dessa forma, centralizamos as decisões na gente, as pessoas tiveram um auxílio, as pessoas que comandavam aqui o futebol naquele momento, auxiliaram somente. Mas a tomada de decisão ficou sim na nossa mão. E agora a gente está fazendo um processo organizado, colocando a teoria, mas volto a dizer, existem inúmeras teorias aí fora. Eu acho que o mais importante é a gente conseguir colocar isso na prática de uma forma que dê resultado, como eu citei, um grande exemplo, que é um Ancelotti no Real Madrid, né, e é um belo exemplo para ser citado, porque atualmente é o treinador da nossa seleção brasileira. Então eu vejo isso como totalmente natural. As críticas também, acho que faz parte, as críticas sendo construtivas, né, naturalmente vão existir críticas que entram aqui e saem por aqui, porque eu vejo assim, a crítica ela precisa vir de pessoas que construíram alguma coisa. Quem não construiu nada no futebol, eu nem escuto. Então, eu particularmente tenho essa forma de absorver a crítica. Crítica construtiva de alguém que realmente fez algo e está falando para mim, atenção, ou não está nem falando para mim, está simplesmente expondo em algum lugar. Isso leva a gente a refletir, e é importante refletir para melhora sempre. A busca do clube nesse ano, a busca do novo Náutico é crescer, é evoluir, é mudar os processos, mudar as áreas onde a gente pode e precisa atacar, mas sempre buscando a melhora. Olha, eu vou dar sequência na sua resposta. Primeiro que eu não tenho intenção nenhuma de ter chave de clube. Eu não tenho intenção nenhuma de sobrepor a um comando muito estruturado, muito bem executado pelo nosso presidente. Tudo foi muito discutido, tudo foi muito falado, né? Ninguém aqui impôs para termos essa posição dentro do departamento de futebol. O nosso presidente, junto com seus pares, chegou a essa conclusão. Só que eu não tenho medo de estar fazendo um novo dentro do Náutico. Então, nós não temos essa preocupação. Ele frisou uma coisa muito importante: a crítica vai acontecer independente de qualquer coisa. Independente de qualquer coisa. Podia ter aqui toda uma estrutura que está aí no mundo do futebol, né, e que nem sempre gera resultados. Nem sempre gera resultados. Pode acontecer o elogio se tiver resultado, pode acontecer a crítica se ela não tiver. Se hoje nós estamos aqui com esse propósito, é porque nós construímos algo no passado recente. Há pouco tempo atrás, o Náutico estava numa situação de muita dificuldade e nós aqui dentro do clube, com todos dentro do clube, colocou o Náutico nesse patamar. Nos colocamos numa situação anterior, no ano passado, a centralizar as decisões do futebol e as coisas deram certo.
Então nós vamos colocar em prática isso, além da minha experiência, que muitas vezes para mim não vale muita coisa, porque eu não olho também para o passado, né? Eu acho que o que foi construído no Náutico no ano passado foi positivo, mas não é 10% do que nós precisamos construir nesse ano. Então nós somos muito conscientes, né, que vai vir crítica, consciente de tudo, mas a consciência que eu tenho que vai acontecer elogios. Sabe por quê? Porque nós vamos ganhar. Nosso trabalho é vencedor. O meu grupo de jogadores que eu estou formando é um grupo vencedor. A camisa do Náutico é pesada. O torcedor está envolvido emocionalmente com esse momento do Náutico. E é nisso que eu acredito, né? Agora, temos que organizar mais ainda. A luta nossa, né, é pela organização do futebol do Náutico, é pela estruturação do futebol do Náutico. Todo mundo chegou até a ter crítica que se o clube não me oferecesse o que eu estou pedindo, daqui a pouco, não tendo resultado, eu jogaria a responsabilidade para o clube. Não, a responsabilidade de resultado no Náutico, a partir de agora, ela é minha como ela foi minha desde o dia que eu cheguei aqui. Ela é minha dentro do nosso trabalho. Eu não vou abrir mão dessa responsabilidade, eu não abro mão dessa responsabilidade. O respeito que eu tenho no futebol brasileiro não é pelos títulos, não. O respeito que eu tenho é por a responsabilidade de assumir verdadeiramente a nossa função. Contamos sim com a colaboração de todos. O clube está ajustado. Ali dentro está um pequeno canteiro de obras. Tem mudanças na comissão técnica, tem mudanças no setor de fisioterapia. Para quê? Não é porque quem saiu é incompetente, não. É porque nós queremos melhorar. E nós vamos melhorar sim, porque nós temos o apoio, principalmente, do dirigente máximo do clube, dos seus pares dentro do clube e do torcedor. Você acha que eu não encho de orgulho? Eu cheguei em Recife, meio-dia no domingo, 2h da tarde, eu estava trabalhando dentro do clube. Eu estava lá atendendo, junto com o sócio torcedor, eu estava lá tirando foto, participando, e eu fiquei impressionado com a participação do torcedor do Náutico num domingo, dentro dos aflitos, todo mundo uniformizado, todo mundo vestido para ir dar dinheiro para o Náutico. Tá entendendo? Eles não estavam indo lá para receber um prêmio, não, eles estavam indo dar colaboração para o Náutico. Eu acho que tudo isso foi em função de quê? Da seriedade que tem no Náutico. Então é isso que nós vamos buscar. Jogadores que estão chegando, se eles não envolverem com isso, não vai servir para nós. Por isso mesmo que os critérios de contratação, eles são muito rígidos, porque o jogador tem, como a Maria dizer, ele tem que vestir a camisa. Ele tem que estar aqui como um Vinícius está, feliz. Ele tem que estar aqui como o Muriel, ele tem que chegar aqui como o Muriel está, feliz e, acima de tudo, consciente que a responsabilidade é muito grande. Seria muito simples eu chegar agora para o torcedor e pedir ao torcedor, olha, tenha calma, nós estamos montando um novo time, está chegando os jogadores. O emocional do torcedor eu não controlo. Agora, a qualidade de jogo, a vontade do meu jogador, essa eu controlo, e é isso que nós vamos ter que fazer para o torcedor ficar sempre com a gente. Só complementando, Carlos, em relação à colocação que você falou aí, das modificações, acho que o Guilherme Hélio já esclareceu. Eu acho particularmente respeito, mas acho muito raso essa discussão, está entregando a chave do clube. O que é entregar a chave do clube, o que não é? Eu coloco isso na conta do desconhecimento. A partir do momento que a gente está comunicando, que a gente está informando, que a gente está estabelecendo aqui de uma forma clara, como se já está se dando essa dinâmica dentro do clube, eu acho que esse tipo de comentário, ele automaticamente ele perde espaço. Essas modificações não foram modificações por acaso ou por capricho, ou por qualquer condicionante, seja de Hélio ou de Guilherme, para cotando o clube. Não, isso teve uma lógica. Essa lógica ela vem sendo construída, não foi agora quando acabou a Série C, foi desde a chegada de abril que a gente vinha experimentando, testando, modificando, até achar esse ponto de equilíbrio dentro de uma lógica, de uma realidade do Náutico. Talvez essa lógica num clube aqui no estado vizinho, numa cidade vizinha, não funcione. Como modelos também de outros clubes, talvez não funcione para a característica, esse momento do Náutico agora. Então, em relação a isso, estou muito tranquilo. Em relação à questão da oposição, que você citou, que a oposição tem dito que vai ficar ainda mais, não sei a expressão que usou, mas no pé, ou fiscalizando. Veja, nós nunca perdemos e não vamos perder a capacidade de conversar, de dialogar.
Isso aí eu deixo mais uma vez muito claro. Agora, meu papel, junto com todos aqueles que queiram, que estejam dispostos, é de gerir o clube, é de entregar o clube cada dia melhor do que foi no dia anterior. O papel da oposição, por muitas vezes, é criticar. Isso faz parte. Isso é aqui no Náutico, é na política. A oposição está no papel dela, de cobrar, de criticar. Às vezes vem um elogio. E o que... assim, faz parte, eu vejo com naturalidade. Não me tira o sono, não me coloca mais responsabilidade ou menos responsabilidade. Nós já sabemos, eu já sei o tamanho da minha responsabilidade para com o clube, principalmente agora no segundo mandato de uma eleição por aclamação. Então, vejo com muita naturalidade, ela está no papel dela, a oposição está no papel dela, de criticar, e a gente está no papel de fazer o melhor para o clube, absorver essas críticas, e o que vier de positivo nessas críticas, e a gente ter a humildade e a tranquilidade também de dizer, isso aqui faz sentido, independente se veio da oposição ou de um diretor do clube ou de um colaborador, a gente aplicar. O que eu não permito, eu falo enquanto torcedor do clube, enquanto presidente, como pessoa. Ninguém tem a obrigação de gostar de mim. Agora, não é minimamente honesto com a instituição para mim atingir, prejudicar a instituição. Quem quer que seja, se tem algum problema comigo de qualquer ordem, eu estou à disposição, sento, converso, tomo café, se conseguir superar aquilo, ótimo. Se também não conseguir superar, cada um segue sua vida se respeitando. Mas utilizar o clube para me atingir, ou porque está com raiva do presidente, ou dos treinadores, dos diretores, utilizar o clube, eu querer sabotar o clube para atingir as pessoas, aí eu já acho que foge um pouquinho do mínimo razoável do sentimento do torcedor do Alvirrubro. Guilherme, falando sobre contratação, alguns reforços para o ataque são jogadores mais fortes fisicamente, um pouco diferente até do que o Náutico teve em 2025. Isso indica um pouco uma mudança de característica dentro do modelo de jogo, ou foram questões pontuais? E ainda sobre contratações, até quantos mais jogadores podem chegar? Olha, sem dúvida, né? Eu acho que o setor que a gente mais movimentou, talvez seja o ataque mesmo. Nós estamos buscando aquilo que a divisão exige. É uma divisão com um nível de competitividade muito alto, com um número de jogos maior, com uma intensidade média por jogo também maior. Se a gente fizer um comparativo da C com a B, a gente vai ter uma distância considerável, né, de 15% a 20% média de alta intensidade na divisão. Então, a gente tem que buscar um perfil de atleta que atenda essa demanda, né, e comparando a da B para A, já não existe uma diferença tão grande. Aí passa a ser uma diferença técnica, passa a ser uma diferença de nível de concentração, realmente é considerável. A partir do momento que você passa a trabalhar com competições de alto rendimento concomitantes. Mas voltando para a divisão que a gente agora vai ascender, a Série B ela passou a ter uma exigência técnica e física consideravelmente maior desde a última vez que o Náutico esteve. A busca nossa pelos reforços ofensivos passa pelo critério físico, mas passa por um critério técnico mínimo também considerável. A ideia das diferentes contratações é que a gente tenha opções. Mais uma vez, ano passado, e isso faz parte também do nosso trabalho, ano passado eu comentei, ano passado não, foi esse ano, né? Temporada passada eu comentei sobre o aspecto das contratações que nós estávamos buscando e o que a gente colocou para o clube de necessidade. E a gente falou muito sempre aqui nas entrevistas de nós precisarmos de opções diferentes para nos dar algumas características que o jogo vai exigir, né? E a gente não ficar à mercê da falta de uma característica para talvez vencer um jogo, para talvez ganhar campo, principalmente, que é uma condição que a gente tem taticamente, de sempre estar muito próximo do gol do adversário. Então, a gente tem atletas que fazem inúmeras funções, atletas que muitas vezes ora fazem beirada, com estatura, que é o caso do Todinho, que vem por dentro, que tem boa mobilidade, mas tem um ponto de gol muito grande, né? Atletas que estão sendo veiculados, que a gente pode ser muito franco, por exemplo, falaram do Toró. O Toró é um atleta nesse perfil, atleta de gol, atleta que busca muito gol, um atleta que trabalha por fora, trabalha por dentro,
né? Nós estamos falando de alguns outros nomes, né, que por questões burocráticas, sim, a gente ainda não pode comentar sobre eles, mas a ideia de todas as funções é ter opções diferentes. Jogadores articuladores por dentro, jogadores de condução por dentro. A exemplo do Dodô, né? É um jogador de condução, não é um jogador de tanta finalização. Então, a ideia nossa é essa, nós termos opções para poder trabalhar o time taticamente em várias circunstâncias dentro da temporada. É um campeonato diferente, é um campeonato que tem uma exigência diferente. Nós vamos pressionar em todos os jogos praticamente, sim, mas o campeonato vai nos exigir, muitas vezes, agir de forma diferente. E ao agir de forma diferente daquilo que a gente vai estar habituado, a gente precisa ter uma característica de atleta para aquele momento. Então, se você precisar realmente baixar a marcação fora de casa, em alguns momentos que vai ser preponderante para o Náutico dentro do ano, pode ter certeza que a gente vai ter opções para desenvolver bem aquilo e não deixar de ser agressivo contra o adversário. É um momento que a gente vai pressionar fora de casa, como foram os grandes jogos, os jogos decisivos, para a gente ter o acesso, não tenha dúvida, a gente vai continuar com a característica de equipe pressionando fora de casa, com essa ideia, mas a gente nunca pode entender que o jogo é jogado somente de uma forma, né? Nós vamos ter adversários que vão nos condicionar a fazer uma coisa que muitas vezes a gente não vai querer tanto, mas você vai estar condicionado àquilo, tem que estar preparado e entender que as adaptações, naturalmente, as opções que a gente vai ter, vão gerar vantagem para a gente dentro de qualquer circunstância de jogo. Professor Hélio, não sei se é por circunstâncias de falta de jogadores, se já estava no planejamento de vocês, mas eu gostaria de falar sobre os 6 meninos que subiram agora para a base, da base para o profissional. Como é que vocês entendem, como é que vocês veem essa oportunidade para eles? Eles estão, de fato, nos planos para atuarem durante a temporada? E até mesmo porque a gente viu, a gente tem que pegar os exemplos bons dos rivais, não é que nenhuma provocação nenhuma. Mas, por exemplo, o Sport começou o ano, ninguém conhecia basicamente Zé Lucas, e hoje ele pode se tornar uma das maiores vendas e, principalmente, ajudar financeiramente o clube. Usando basicamente isso como exemplo. Justamente essa é a minha pergunta. Como é que vocês veem essa chance para esses 6 meninos, se durante o ano eles podem despontar, ou se tem algum desses meninos que vocês veem mais potencial de dar certo e eventualmente uma venda para o clube? Olha, a única coisa que eu deixo bem claro, até pela minha característica de trabalho, todo mundo sabe, me conhece, sabe dessas condições que eu coloco dentro do meu trabalho, de revelar jogadores e dar oportunidade desde que tenha qualidade. E a qualidade não é condicionada à idade, né? Então, a gente sabe do potencial desses jogadores. Nós temos hoje um trabalho que eu tenho certeza que dentro de 2 anos vai colocar o Náutico, os jogadores da base do Náutico, num patamar mais elevado, tanto no aspecto, principalmente no aspecto financeiro, para adquirir um jogador do Náutico. Eu tenho certeza que vai acontecer isso. A sensibilidade dos profissionais que estão na base hoje é muito grande, conhecimento também muito grande. Esses jogadores foram observados, não é isso? Esses jogadores foram assistidos, né? Esses jogadores foram treinados, a maioria deles por nós, na temporada passada. Eu assisti às decisões, principalmente a última decisão. Eu assisti em casa, tranquilo, vendo. Discutimos muito com o Wilson, que é o treinador, e principalmente com o Dudu, que é o elo de ligação da base com o nosso trabalho. E esses jogadores, eles só têm eu falo para eles só têm um compromisso. Oportunidade como essa, eles não vão ter, eles têm que dar vida. Porque não é a oportunidade de estar com o Hélio dos Anjos, não. É a oportunidade de estar com Vinícius, Muriel, com Auremi, a vida dentro de um trabalho, dentro de uma equipe profissional. Então, eles estão acima de tudo. Por sinal, nós vamos conversar com um grupo agora, né? Os 5, vai ter uma conversa com esse grupo que subiu. E eu vejo um potencial muito grande, né? Eu gosto muito dos 2 volantes, né? Eu gostei muito do quarto zagueiro, canhoto. Gostei muito do Denis, muito. O nosso goleiro é um goleiro com grande potencial. Para você ter uma ideia, o Marquinhos, que tem uma experiência enorme, se qualquer problema a gente inicia com o Nicolas de segundo. Foi isso? Iniciamos com o Nicolas de segundo, não tem problema, vamos com cuidado no mercado. Então nós temos os parâmetros para colocar esses jogadores para cima. Alguns que vão para São Paulo, é uma pena no sentido de não já estar aqui comigo, eles vão ter que ir para São Paulo. Mas nós já também
Pega uns meninos até do Sub-17 para treinar com a gente agora, jogador que está chegando no Sub-17, vai passar a treinar com a gente. E esse é o Náutico. O Náutico tem essa marca, né? Nós somos sensíveis a esses garotos. Todos esses garotos agora, nessa ida para a Série B, né? Hoje a gente discutiu isso lá, foi discutido com a direção, tiveram aumentos agora, pelo rendimento, pela capacidade deles, tipo Índio, né? Tipo o Nicolas, goleiro. Quer dizer, então o clube tá muito sensível, está sensibilizado, a esse trabalho, entende? A esses jogadores. Agora, eles têm que mostrar qualidade. Porque eu falo com eles, na hora que eles vêm para cá, eu não estou trabalhando mais com menino. Eu não estou trabalhando mais com menino, estou trabalhando com homem. Porque as exigências dos empresários, você entende? Em cima de uns garotos desse aí, pelo amor de Deus, só vocês sabem, vocês não imaginam, né? Episódios horríveis. E eu sou muito. Nós demos um aumento com o jogador. Nós não sem mexer na extensão contratual. Ele tem contrato até 2027. Nós sensibilizamos, o clube deu um aumento para o jogador. Sabe o que o empresário dele falou? Não quero esse aumento, é pouco. Olha a ignorância. Você está entendendo? Ele tem um contrato em vigor aqui. Pelo que ele apresentou, vamos, né, dar um aumento para o jogador. Sem mudar a extensão contratual, tudo certinho. Não quero, está pouco. E aí? Como é que você vai colocar na cabeça do cara que nós estamos dando um prêmio, né? E não vai mexer na vida profissional dele? A relação dele com o contratual com o clube não mexe nada. Então, não tem a sensibilidade de saber e dar o valor necessário de um jogador dele estar com 18 anos e treinando entre os profissionais. E quem tem 18 é a mesma coisa para mim que tenha 30. Samuel, ele teve uma titularidade no jogo mais importante da temporada, acabou, vai jogar, tem condições, tem qualidade, e assim vai ser com esses outros. E nós precisamos disso, o Náutico precisa disso. O Náutico precisa revelar. Agora, você não revela na marra, você não revela por revelar, né? E a gente acredita muito no trabalho que está se fazendo. Hélio, na tua primeira resposta, você tocou num ponto, e voltou a frisar também, da questão de responsabilidade com o clube, compromisso. Mas em todos os outros pontos, você citou num ponto e acabou de falar aí de experiência e amor, não só pelo clube, mas sobretudo ao ofício. Aí queria fazer uma pergunta mais pessoal. Do alto de toda a tua experiência, dos mais longevos em atividade de todas as séries, como está esse brilho nos olhos para disputar novamente mais uma Série B? Olha, para mim é um orgulho, né? Privilégio, principalmente por ser do Náutico, principalmente por eu ter participado desse processo, mas também eu estou trabalhando no Brasil, eu não posso falar para vocês que eu vou disputar a B, tá entendendo? O Brasil é Brasil, o futebol é futebol, tá? Eu espero muito. O processo nosso aqui é de fazer B, é de fazer o que tiver que fazer em 2027, né? Nós colocamos dessa forma. Eu acho que o processo do Náutico me dá essa segurança, mas o que nos dá mais segurança, naturalmente, são os resultados. Então, eu tenho um orgulho muito grande daquilo que eu faço, é aquilo que eu frisei para vocês, né? Eu não tive férias. As minhas férias foram umas férias diferentes de tudo, de você amparar um irmão que não tem mulher, não tem filho e está lá. E eu estou aqui para trabalhar, muito motivado, maravilhosamente motivado, tá entendendo? Então, eu acho que eu quero isso do meu jogador, porque é importante. O que move um homem, não é isso? E o que me move estar aqui no Náutico não é o lado financeiro, é importantíssimo. O que me move estar no Náutico são os objetivos criados e a relação com o clube. Então, eu crio uma relação muito positiva com os clubes, não é isso? Muitas vezes, não importa, sou mal interpretado, né? Tudo que está acontecendo com o Hélio dos Anjos aqui hoje, né? A não ser resultado de campo, questiona o meu apoio público ao nosso presidente, questiona uma questão na justiça, daqui a pouco vai questionar outra coisa, e vai questionar outra coisa, e vai questionar outra coisa, mas todo mundo que me questiona, ele sabe uma coisa: Hélio tem alegria no que faz e Hélio tem coragem. Sabe? Hélio tem alegria no que faz e Hélio tem coragem. Quer dizer, isso para mim me faz com que eu tenha o respeito. E tendo respeito, você tem alegria para fazer aquilo que a gente se propôs a fazer. E nós propomos a fazer o Náutico crescer. Mais ainda porque, na minha concepção, é uma camisa. É uma camisa. Hoje eu vim falando com um profissional que trabalha comigo. Eu trabalhei num clube anos atrás e falei, meu Deus do céu, o representativo do Náutico perante esse clube é brincadeira. O time é o grande do estado,
o Náutico é grande aqui, mas o que você faz aqui, e aí tem que elogiar o futebol pernambucano, o que se faz aqui, o que vem para você, os créditos que vêm, é 10 vezes mais do que muitos estados que eu já trabalhei. Então, tudo aqui é muito bom, mas o melhor é ter resultado. Sabe? Sem resultado, não tem alegria, não tem boa relação, é complicado, né? E a gente tem que trabalhar para ter bom resultado. Por isso que eu fico feliz de ter todos os meus jogadores, a maioria dos meus jogadores aqui, fico feliz das contratações estarem chegando, né? Como hoje chegou o Wanderson, chegou o Juninho, né? E vamos levando, nós vamos ficar forte. Vamos sofrer um pouco, porque nada consegue sem dor, né? Até minha cidade falaram, pô, mas não precisava ser aquela emoção no jogo. Eu falei, mas você quer que o Náutico sobe da terceira para a segunda, sem emoção, sem drama, né? Mas graças a Deus nós estamos aqui. Vou fazer uma pergunta agora para o presidente. Bruno, você assume seu segundo mandato, tendo conquistado, acho que o grande objetivo, né, do primeiro, que era recolocar o clube na Série B. E aí eu já te faço a primeira pergunta, que seria, qual o grande objetivo agora nesse seu segundo mandato? E aí eu volto lá na tua introdução aqui, nessa conversa hoje, falou que, eu não sei se foi esse primeiro ano, os próximos 2 anos serão muito, muito importantes para os próximos 10 anos do clube. Queria que tu se aprofundasse um pouco mais nisso, falasse se há alguma espécie de cronograma, alguns objetivos a serem batidos ano a ano. Queria que tu, por favor, se aprofundasse um pouco mais. Tem, né, na verdade, quando a gente se refere ao próximo biênio como determinante para os próximos 8, 10 anos, tem uma razão de ser. Já nesse final de ano, e sobretudo no começo do ano que vem, alguns temas que a gente sempre disse das pautas estruturantes do clube, elas vão começar a ser definidas. Então, uma recuperação judicial, ela é determinante, a aprovação do plano, ela é determinante para os próximos 8, 10 anos do clube. A negociação do débito fiscal com a Procuradoria da Fazenda é determinante também para o futuro do clube. O clube precisa resolver o passivo fiscal tributário. A questão aqui do centro de treinamento, a gente precisa colocar isso na pauta, numa discussão séria, numa discussão sem romantismo, mas a gente precisa resolver. Não faz sentido para nenhum clube do Brasil, quiçá do mundo, ter um centro de treinamento com 52 hectares e utilizar 8. E o problema não é só utilizar 8, é que o restante gera despesa. Então, esse é um ponto que precisa ser discutido. E uma decisão sobre o que fazer com o centro de treinamento, o que fazer para monetizar o centro de treinamento, vai ter impacto também nos próximos anos do clube. A mesma coisa na nossa sede social. Se pede muito investimento na sede social e, de fato, precisa de investimento. Mas como fazer esse investimento? Eu vejo por vezes, e não poucas, a discussão sobre quadra e piscina. Se vai ter quadra ou não vai ter quadra. Se vai ter piscina ou não vai ter piscina. Eu penso que a discussão não é essa. A discussão é qual é o modelo que o Náutico tem que ter para que tenha quadra e piscina e que sugere riqueza para o clube. Para mim, pouco importa se a quadra vai ser nesse sentido, nesse. O que importa é que o Náutico precisa ter os esportes olímpicos. Tem que ser rentáveis para o clube. Vamos definir o modelo, mas sem romantismo. Então, isso é determinante também para o futuro do clube. E isso tudo reflete no principal catalisador do clube, no principal vetor do clube, que é o futebol. Nós atingimos o principal objetivo, que era o acesso à Série B, mas a gente não pode achar que porque atingiu o objetivo a gente tem que parar. Não. A gente tem que continuar com esse pensamento de mudança, de modernização, de quebra de paradigmas dentro do clube, para que a gente possa evoluir, tanto dentro do campo, com resultado esportivo, quanto principalmente fora do campo. E por que eu digo principalmente? Porque dentro do campo vai chegar um ano que talvez as coisas não funcionem como esperado. É natural, é futebol. Mas se a gente tiver uma estrutura fora do campo, consolidada, tenha certeza que esse ano que o futebol não foi bem, no ano seguinte se recupera, porque a gente tem uma estrutura que vai dar amparo para isso. E quando a gente fala isso, a gente não pode também ter aqui a pretensão de que vai alcançar e vai resolver isso em um mandato. Não vai. O nosso objetivo é começar a construir, como já começamos, mostrar que esse é o caminho
ideal para o clube, consolidar, pavimentar esse início e que os próximos dirigentes percebam e dê continuidade. E dar continuidade não significa pegar o plano da gestão atual e replicar. Certamente, no nosso plano de gestão, haverão falhas, haverão correções, ajustes. Mas é entender a lógica de que não se pode fugir disso tudo que a gente falou aqui, de monetizar um centro de treinamento, de monetizar uma sede social, de criar estruturas sólidas, de criar processos internos. Vou dar um exemplo aqui, é uma questão talvez muito técnica, mas é importante. O clube sempre trabalhou no financeiro com regime de caixa. Quem é da área de contabilidade entende isso. A partir do ano que vem, a gente vai trabalhar sobre regime de competência. Isso faz uma diferença imensa no dia a dia do clube e na projeção de orçamento, de você controlar orçamentos e tudo mais. Então, essas estruturas, que muitas vezes elas são invisíveis para o público geral, para a imprensa em geral, elas são importantíssimas para dar um alicerce para o clube, uma perenidade a médio e longo prazo, e não ficar dependendo só do resultado de campo. Se o resultado de campo eventualmente não vier, a gente tem condições, o clube terá condições de retomar, de virar a página no ano seguinte e já voltar forte para fazer melhor do que o ano anterior. Presidente, só para pegar esse gancho aqui, a gente sabe do esforço que o Náutico vem fazendo, o senhor falou do feirão agora há pouco, mas tem débitos ainda desse ano, né, da temporada 2025. Salários, premiação para o acesso, isso já foi resolvido, tem prazo, e até pegando o gancho para Hélio também. Hélio, como o seu nível de exigência é muito alto em relação à estrutura do futebol, e agora mais do que nunca que vocês estão no comando do futebol do Náutico, qual o planejamento de vocês para essas melhorias no CT? Gramado, hotel, alojamento, o estádio que obrigatoriamente vai passar por conta da CBF, até o início da Série B? Vocês têm esse planejamento já definido? Sobre a questão salarial, não é segredo para ninguém, eu tenho dito isso, dentro do posicionamento do clube, da instituição e meu, enquanto presidente, de ser transparente e de ter uma informação, um diálogo honesto. Existem ainda atrasos salariais, mais com os atletas do que com funcionários e os que recebem, as pessoas jurídicas que prestam serviço para o clube. O salário dos funcionários, a gente vem, na medida que entram esses recursos, a gente vem sempre tentando colocar em dia e tem avançado, pouco ainda. Eu queria ter avançado, eu queria estar aqui hoje dizendo a falta que pagar 10% do valor que está em aberto. Tem avançado dentro do que eu acho que a gente teria que entregar, tem avançado pouco. São situações que não dependem só do clube, tem situações que têm toda uma burocracia e que tem um tempo de resolução de cada uma delas, mas que isso vem dia a dia avançando, sendo resolvido. Nos últimos 15, 20 dias, eu já perdi as contas de quantas viagens eu fiz para São Paulo, para o Rio de Janeiro, para a CBF, para avançar com essa pauta. E a gente tem conseguido, aos poucos, ir honrando, e a tendência é até o final do mês de dezembro a gente avançar com isso aí. Talvez não consiga quitar tudo, como nós desejamos. Não tem como eu cravar aqui para vocês agora se vai quitar ou não. Há o desejo de quitar e há a perspectiva de quitar isso aí. Mas isso vai depender da entrada desses recursos no dia a dia. É uma situação, claro, que incomoda. A gente não pode achar nunca que isso é natural. Mas também eu não vou ter a postura aqui de chegar nem aqui para vocês, nem internamente, de mentir. Nem vou estar querendo ser chamado de sexta-feira. De dizer, sexta paga. Não, a gente vai pagar. Quando eu tiver uma data concreta que eu possa dizer, o dinheiro entrou na conta, eu vou pagar depois da manhã, eu vou dizer. Enquanto não chegar nessa possibilidade, nessa situação, que eu vou dizer, tive tal... Isso eu digo internamente aqui com muita clareza. Tive a reunião tal, tratei disso, a perspectiva é essa. E tanto a comissão técnica, os funcionários, os atletas, através das lideranças, a gente tem sempre dito isso. Então, eu acho que isso traz, repito, isso não afasta a necessidade de pagar em dia, como é natural em qualquer área. Mas isso mostra que o clube vem trabalhando para resolver os problemas
de uma forma muito correta, sem querer levar vantagem, sem querer ludibriar, sem querer enganar ninguém. Então, tenha certeza de que, enquanto perdurar essa situação, a gente vai comunicar, como estou comunicando aqui novamente, e quando for quitado, a gente vai chegar também com a mesma tranquilidade, sem achar que foi aqui super-herói porque resolveu o problema, e dizer, quitamos, apresentar todas as atividades, quitamos, e vamos trabalhar para que isso não ocorra, como, aliás, nos últimos em 2 anos de gestão, por razões que eu já comentei várias vezes em outras entrevistas, a gente chegou nessa situação. E que em todo o restante do mandato, desde o começo até o jogo antes do Brusque, que estava rigorosamente em dia, isso não tinha acontecido. Guilherme. Estrutura? Olha, a coisa está dentro daquilo que a gente planejou. Eu bato muito nisso. Eu gosto de deixar bem claro que eu nunca vou transferir a responsabilidade de futuros resultados por não ter conquistado isso na estrutura ou aquilo. Está um canteiro de obras lá, dentro da medida do possível, dentro daquilo que o clube está conseguindo fazer. O entendimento nosso é que nós hoje precisamos melhorar e muito, mas não é melhorar e muito para o momento do Hélio dos Anjos, não. É melhorar e muito para o Náutico. Qualquer modificação, qualquer qualificação na estrutura de um clube de futebol hoje, está entendendo? Ela é para ser aproveitada durante 10, 15 anos. Nós tivemos alguns equipamentos importantíssimos que o clube já conquistou. Nós estamos mudando o nosso GPS. Nosso GPS passa a ser o GPS infinitamente mais fidedigno, mais completo, onde nós vamos ter muito mais opção. Quero aqui também, de público, agradecer à Universidade Federal de Pernambuco, que colocou um equipamento à nossa disposição, um equipamento importante que também nós vamos adquirir. Já está de ponto para a gente adquirir esse equipamento o mais breve possível. Nós vamos trabalhar com GPS diferente, com Catapult, que é um GPS que nos oferece muito mais. Algumas ferramentas dentro do clube nós estamos adquirindo com mais qualidade na área de fisiologia, na área médica, né, na área de fisioterapia, na área de análises, né? Eu quero deixar bem claro, não vou citar nome de quem vem, nós perdemos um profissional, porque um profissional que foi muito importante, muito útil para nós, mas pode ter certeza que o profissional que é o Mazuki, que é um dos analistas, né? Nós já temos o João, que é um menino que eu conheci aqui agora, mas já deu para mostrar em 2 dias aquilo tudo que falam dele, né? E nós estamos trazendo mais um analista, e eu não vou citar nome, porque ele só vai chegar dia 20, né? Ele chega dia 20, profissional do mais alto nível, jovem, mas que essa molecada da tecnologia é tudo novo e doido, né? Eles não dormem, trabalham de madrugada, é uma loucura. Vamos ter, né? Então a gente está muito bem amparado. A mudança na comissão técnica, em alguns membros da comissão técnica, também é em busca de qualificação, né? Eu acho importantíssima a aquisição da nossa psicóloga, o nome dela? Da Milena, já está desenvolvendo um trabalho muito bom. Ontem, hoje, até eu hoje tive que fazer questionário para a psicóloga, que coisa boa, né? Daqui a pouco ela vai fazer eu diminuir um pouco essa pressão minha. Então, isso, nós estamos trazendo um profissional altamente vencedor como jogador, altamente vencedor, foi jogador meu durante 2 anos, capitão meu durante 2 anos, que é o Robinho. O Robinho é uma pessoa para incrementar o nosso trabalho. Primeiro, relação muito boa, participou inclusive nos ajudando em contratação de jogador, pelo perfil dele, pela capacidade que ele tem, né? Vai também acrescentar dentro da nossa comissão técnica. Nós trouxemos um menino, como eu trouxe esse menino para cá, como eu levei o Thomas lá para o Paysandu. O auxiliar do Paysandu nós trouxemos para cá para ser auxiliar nosso. Está entendendo? Então a gente é assim, um dia eu levei o Thomas, não que ele vai vir aqui para o lugar do Thomas, mas vai crescer essa estrutura. Então, o clube está dentro da medida do possível, nos amparando e nos dando condições. Mas eu falo, o presidente está aqui, nós precisamos de muito mais na estrutura, mas vai ter. Pode ter certeza que vai ter. E eu falei isso na frente dos jogadores. Falei, vocês podem ter certeza que vai ser canteiro de obra nos próximos 4 meses, dentro das condições do clube, porque também não podemos atropelar. Mas também não custa também não. Quase uma vez eu estou pedindo aos grandes alvirrubros, né? Venha para cá, venha nos ajudar, venha ajudar a gente nos equipamentos, nas coisas, porque o Náutico é isso, o Náutico vive do seu torcedor.
É só fugindo aí do protocolo de mais uma pergunta, mas pegando o gancho com o que ele falou, que é importante, e foi um pouco da minha fala no início. Veja, o clube tem desafios demais, questões demais para ser resolvidas, e aquele que estiver disposto, pelo bem do clube, repito, independente de gostar de mim ou não, do professor Hélio, do professor Guilherme, mas que queira ajudar o clube está à disposição. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Nós trocamos, durante o final de semana, não só eu, o Guilherme estava aqui no domingo, o Ítalo estava aqui no sábado e domingo, o Nazi estava aqui também, junto com os funcionários. Nós trocamos todas as televisões do hotel Concentração. Foram 22 televisões. Televisões maiores, modernas, com internet, como tem que ser. Isso foi fruto de doação. De um grupo de alvirrubros. Isso foi capitaneado e eu vou citar os nomes, porque eu acho que é mais do que justo e merecido, por Paulo Pontes, João Caldas e Plínio Albuquerque, que mobilizaram dentro de um grupo, levantaram esses valores, e com esses valores foi possível a gente trocar todas as televisões e outros equipamentos. Hoje já foram mais 3 ar-condicionados. Isso mostra a evolução. Tá? O clube, independente da situação que esteja, de estrutura financeira, o clube não pode fechar a porta para a ajuda do alvirrubro que quer ajudar, de fato, que quer um engrandecimento. Isso não tem nada a ver com crise financeira ou não, com estar na Série A ou na Série B. É o sentimento do torcedor que, de fato, quer ajudar. E o clube sempre vai estar de portas abertas para este torcedor, para esse sócio, esse conselheiro. Tá? E não só os que queiram também ajudar, os que queiram debater o clube. É natural. Agora, tem que ser um debate com fundamento, com densidade. Eu não posso debater com todo respeito, mas com um conselheiro que chega no grupo e diz: o Náutico é casa de mãe, não sei o quê, todo mundo faz o que quer. Isso não é um tipo de discussão. E veja, a gente está falando aqui do conselheiro. Agora, se o conselheiro quiser vir aqui, quem quer que seja, e debater e sugerir, independente de grupo, a gente está aberto ao diálogo. E o Náutico precisa dessas pessoas que queiram contribuir. Esse é um ponto. Em relação à questão do catapult, foi um investimento que o clube está fazendo para trazer esse novo tipo de GPS. Por quê? Foi capricho? Não. Porque talvez, eu acho que de todos os clubes que vão jogar a Série B, um que não tinha, certamente era o Náutico. A grande maioria, se não todos, a grande maioria tinha. E a gente precisa também. Isso faz parte do nível de competição que a gente vai querer ter, de competitividade que o Náutico, que a gente quer que o Náutico tenha e o Náutico vai ter. Então, todas essas modificações, elas vêm sendo feitas, e eu acho que isso mostra, novamente, que eu falei no início aqui da coletiva, a mudança de mentalidade. Não tem mais espaço para romantismo. A gente precisa ter a coragem de enfrentar e fazer o que precisa ser feito, mas sempre para o bem do clube. Vou dar só mais um exemplo. Quando nós assumimos o clube em janeiro de 2024, nós contratamos uma empresa, terceirizamos os bares do estádio. Isso tem a ver um pouco, acho que foi tua pergunta, Juan, em relação à questão da estrutura. Nós terceirizamos os bares do estádio. Eu lembro que foi motivo de muitas críticas. Tá tirando fulano do bar, tá tirando não sei o quê, porque tinha um gasoseiro, porque isso, aquilo, outro. E aquilo não foi uma decisão porque eu amanheci e quis tomar aquela decisão. Foi porque era preciso, porque a gente precisava monetizar, a gente precisava organizar, a gente precisava disciplinar, a gente precisava melhorar a qualidade do nível de atendimento de serviço no bar do estádio. Então, nós saímos do início de 24, final de 23 e 24, para um bar que não gerava riqueza, seja financeiro ou de qualidade, que a gente não sabia, o clube não sabia quem se dirigir para perguntar, quem coordenava. Estamos fechando agora um contrato com a nova empresa que vai pagar luva para operar o bar do clube. Então, é isso que a gente precisa fazer no Náutico. Veja, a gente está saindo por um bar que não era superavitável, não era organizado, que vinha numa lógica de 20, 30 anos, para um agora que a empresa está pagando para entrar no clube. Fora o dinheiro que vai gerar no mensal, na atividade ali ordinária. Então, é muito disso que a gente está procurando implementar, essas modificações dentro do clube.
Guilherme, falando sobre um pouco mais à frente sobre a questão, vocês estão focados agora estavam na montagem do elenco, mas durante a temporada o Náutico vai contratar. Como é que vai ser essa análise, essa prospecção, visto que vocês vão estar focados no Campeonato Pernambucano e pensando em Série B? Esse profissional que o professor Hélio falou, seria também para ajudar nessa análise de times de outros estaduais para reforços para a Série B? Olha, o profissional que está vindo da análise é um dos melhores profissionais com quem a gente trabalhou recentemente, né? Juntamente, por exemplo, com o próprio Mazu, que saiu daqui. Mas era uma vontade nossa muito grande, caso ocorresse em alguma situação, em algum momento, em algum clube, trabalhar com ele. Por incrível que pareça, no momento a gente acabou meio que disputando o profissional. A verdade é essa, né? Existia um clube que mudou o treinador, trabalhou com ele também, mesmo processo, trabalhou com ele também no CRB em outro momento. Tentou levar ele em outra oportunidade recentemente e estava tentando levar ele quando a gente conversou com o atleta. Conversamos com o presidente, a gente se dispôs a fazer um investimento nesse profissional que é extremamente capacitado. E o mercado muitas vezes é isso, né? Eu acho que o bom profissional ele tem que ser valorizado. Esse é o primeiro ponto. Com relação às contratações, a gente vai primeiro analisar aquilo que vai ser produzido nesse pequeno intervalo de tempo, a verdade é essa, né? As competições regionais vão ser diferentes para todos e a gente vai precisar entender até que ponto a gente vai necessitar nessa janela, porque a gente tem ainda as questões de janela, né? Tem uma abertura agora, tem uma abertura próxima, então a gente vai ter que entender até que ponto vale a pena a gente correr atrás ainda e de quem e aonde, e entendendo o orçamento do clube. Por isso que eu falo, a tomada de decisão ela é sempre em conjunto, principalmente passando por nós três aqui, porque são os principais aspectos, a tomada de decisão final e a tomada de decisão que envolve o clube, financeira. Mas nós vamos analisar aonde a gente vai precisar atacar. O início do nosso trabalho, com a chegada de outros atletas ainda que estão por vir, acredito que a gente vai estar muito bem enquanto equipe, muito forte, inclusive para iniciar uma Série B. É a nossa expectativa. Mas entendendo que dentro de 45, 60 dias, a gente já vai ter um outro olhar para esse elenco e talvez observando que uma necessidade ou outra, mas com certeza será uma necessidade pontual. Acho que a nossa equipe vai ficar muito competitiva para início e a gente acredita nessa coesão. Foi algo que a gente, inclusive, discutiu e pediu para o presidente, e ele viabilizou para nós termos uma equipe homogênea do início ao fim. Então, o que a gente vai montar agora é para construir uma grande equipe e não chegar na hora da Série B e trazer 3, 4 grandes reforços para resolver. Isso funciona na teoria muitas vezes. Na prática, você precisa doutrinar o atleta, treinar ele, fazer ele entender o processo cultural. Todos os atletas que permaneceram aqui tiveram uma conversa conosco, simplesmente para eles compreenderem que a participação na manutenção da cultura de trabalho, tática, técnica, psicológica, comportamental. Então, existem vários aspectos nesse sentido que a gente acredita. Então, o clube adaptou também a nossa necessidade, a nossa característica de trabalho para quê? Para a gente gerar resultado, para fazer essa equipe, por menor que ela talvez seja, que queira ou não queira, a gente vai ter uma equipe relativamente mais enxuta do que o normal, por participar somente de 2 competições, mas a gente pode qualificar essa equipe de uma forma diferente e ganhar em competitividade, principalmente quando você tem mais tempo para treiná-la. Então, ok. Pessoal, só para fechar, queria agradecer a vocês da imprensa pela parceria, o trabalho, como eu disse no início, foi realizado nesses últimos 2 anos. Vamos, da parte do clube aqui, procurar sempre que necessário a gente melhorar no que for possível esse relacionamento, tá? De comunicação, de estrutura, tá? A gente está disposto através do Matheus, Felipe, Júlio, Renatinha, enfim, toda a equipe, de seguir sempre pensando em melhorar essa relação. Dizer para o torcedor alvirrubro que o Náutico continua e cada vez mais precisando do apoio do torcedor, seja dentro de campo, seja se associando, como agora já deu, repito, esse exemplo do Feirão, e reassumir esse compromisso de que esperem dos próximos 2 anos muito trabalho, muita seriedade, muita honestidade, que todos tenham certeza,
eu, enquanto presidente, eu não venho aqui, seja para a minha sala aqui no centro de treinamento, seja a sala da presidência lá na sede, para passar o dia no computador jogando paciência. A gente vem para trabalhar, a gente vem para fazer o melhor para o clube. Muitas vezes a gente consegue, outras não, e a gente precisa ter a humildade quando não consegue, saber porque não conseguiu, assumir e melhorar. Então é isso, obrigado mais uma vez e um bom fim de ano para todos e um 2026 excelente para todos nós.